de cadastro de usuário, tá? O cadastro de usuário ele está numa aba diferente dessa de cadastro aqui, desse menu aqui, tá? Ele está aqui dentro de manutenção. Dentro de manutenção aqui, ó, a gente tem o módulo de cadastro de usuários. É aqui que a gente vai definir os usuários do sistema. Eu vou cadastrar aqui um usuário. Eu vou definir ele como principal, como master. E aí depois ele vai cadastrar os outros, tá? Quem que eu vou cadastrar aqui primeiro? Quem que vai ficar responsável pelo cadastro de usuário? Vocês já sabem? Tá. Bom, tá. É, tá, aqui o que que acontece? Eu vou cadastrar um e esse um vai ir replicando, né? Não quer dizer que só ele vai fazer o cadastro de usuário. Pode ser vocês aí também, tá? Isso aí. Tá. Geralmente, o padrão que as outras empresas adotam é o nome, ponto, sobrenome. Porque às vezes pode ter dois Washington, dois Thiagos, então para não gerar confusão na hora de cadastrar, tá? Então vamos cadastrar ele, aí eu vou explicando em cima do usuário dele, tá? O Washington dele, assim, ó, Washington, é isso aí, ponto Amaro, pronto. Bom, a senha, a gente pode colocar uma padrão, tá? E ela pode ser alterada depois, porque tem um módulo aqui para alterar a senha. Aí cada usuário pode depois alterar a senha dele. Cria uma padrão e depois altera. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, só para a gente não agarrar muito nisso daqui, tá? A situação aqui, ativo, inativo e suspenso, funciona igual é lá no cadastro da empresa, tá? Porque a gente depois que o Washington fizer operações de cadastro, movimentar alguma coisa no sistema, a gente não consegue excluir ele mais do sistema, tá? Ele fica vinculado a outras operações. Então, se eventualmente ele se desligar da empresa, a gente ou vai ter que inativar ou suspendê-lo, tá? O tipo de usuário, se ele é um usuário único ou se ele é um grupo. A gente tem alguns grupos já criados aqui, tá? Mas isso aqui já está bem antigo, esses grupos aqui. Então, ajuda na hora de fazer o permissionamento. Mas depois tem que fazer alguns ajustes no grupo para ficar melhor. Bom, vamos lá. Cadê o Washington? Está aqui. Então, o Washington aqui ele é um usuário, tá? A gente tem essas opções aqui de usuário. Eu vou explicar o que é cada uma delas. O usuário master é o, vamos dizer aqui que é o pica da galáxia, tá? É o cara que pode tudo dentro do sistema, tá? Só que tem o seguinte, ele pode tudo, mas não, se ele não tem acesso ao módulo, ele não faz nada. Tá? Então, por exemplo,
Ele tem acesso ao cadastro de cliente, mas não tem acesso ao cadastro de fornecedor. Ele não faz nada dentro do cadastro de fornecedor. Ele só faz dentro do cadastro de cliente. O usuário... Oi? Não, não. O usuário master a gente só define ou para o líder de projeto ou para um gestor. Por quê? O sistema ele tem um módulo aqui que define senhas. Tudo que vai contra o fluxo natural do sistema, ele vai pedir uma senha para o usuário comum. Então, por exemplo, a pessoa lá do financeiro, para ela excluir um título de contas a receber, o sistema vai falar assim, opa, peraí, você quer excluir? Beleza, vamos ver se você tem permissão para excluir. Tem? Me fala qual que é a senha. Aí um gestor tem que ir lá e digitar a senha para esse usuário comum. No usuário master, ele vai verificar se a pessoa tem permissão para exclusão. E se ela tiver permissão para exclusão, não vai pedir essa senha. Ou seja, o master pode tudo sem senha. Tá? Mas desde que ele tenha permissão para fazer aquela operação. Porque o master ele não pede essas senhas. Ele não vai pedir essas senhas. Ele faz a senha serve para uma confirmação de um gestor. Então, por exemplo, eu não gosto de colocar master para um diretor de uma empresa, por exemplo, que aí às vezes ele não sabe ali da operação, vai lá e exclui alguma coisa que é essencial. Agora, você, por exemplo, líder de projeto, você está o tempo inteiro ali comigo vendo como é que é o sistema. Você precisa fazer algum ajuste no sistema, excluir algum registro, para ele não te ficar pedindo senha o tempo inteiro, você se marca como master. Tá? Você vai entender isso melhor para frente. Vai entender isso melhor para frente quando a gente estiver fazendo as operações. Tá? Bom, usuário técnico, usuário financeiro, usuário gerente ou estoque, cada uma dessas opções aqui, ele vai ser definido para essa área específica. Tá? O usuário técnico aqui de assistência técnica, tá? Ele vai aparecer alguns pop-ups na janela da pessoa para ela, na hora que entrar dentro do sistema, saber o que está acontecendo. Então, quando eu marco aqui o usuário técnico, o que vai acontecer? Ele vai trazer todas as OS pendentes para esse usuário, para ele fazer a tratativa ali dentro do dia. Tá? No usuário financeiro, tem algumas especificações. Por exemplo, cadastro de funcionário, tá? A gente faz dentro do cadastro de fornecedor. Só que os dados desse funcionário, desse fornecedor funcionário, só ficam habilitados para quem for um usuário financeiro. Por exemplo, eu sou funcionário aí, mas eu sou comprador. Eu tenho acesso ao cadastro de fornecedor. Ok, normal. Só que o seguinte, eu iria conseguir ver o salário, eu não consigo ver o salário do Tiago. Agora, se eu tiver marcado aqui como usuário financeiro, eu vou conseguir ver. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Se eu tiver marcado financeiro, eu consigo ver essas informações de salário. Tá? Esse usuário financeiro também ele serve para, por exemplo, ver a vida financeira do cliente. Outro exemplo, eu sou lá da área técnica. Eu consigo ver o cadastro de cliente. Mas lá dentro do cadastro de cliente, a gente vai ver mais para frente, eu tenho informações financeiras lá dentro do cadastro. Se eu não for um usuário financeiro, eu não vou conseguir ver. Eu posso ter acesso,
Eu vou acessar os dados de cadastro, mas eu não tenho acesso à vida financeira do cliente dentro do sistema. Tá? Então serve para isso daí. Ok? Pode. É só marcar aqui, ó, igual eu fiz. Tá? Na realidade, isso daqui não vai definir grupos de permissão. Tá? O que vai definir grupos de permissão ou o que vai definir a permissão para esse usuário isso aqui vai ser depois. A gente vai ter um usuário específico, eu vou passar esse usuário para vocês, e é com esse usuário que a gente permissiona cada um. Tá? O processo seria o seguinte: você loga com o seu usuário, por exemplo, Thiago, você loga com o seu usuário para criar o usuário do Washington. Beleza. Cria ele. Você pode copiar já uma permissão para ele. Eu vou explicar isso aqui agora. E depois você entra nesse outro usuário, que a gente nomeia ele como supervisor, e dá a permissão para o Washington. Eu vou demonstrar aqui, vou mostrar para vocês como é que faz isso aqui para entender melhor. Tá? Bom, voltando aqui. O usuário gerente ele pode ser um usuário técnico ou um usuário financeiro. Ele apresenta mais pop-ups para o usuário gerente. Tá? E o usuário estoque são para os usuários do estoque, que para não esquecer, por exemplo, de colocar a série nos equipamentos que vão ser para sair. Tá? Ele dá esse pop-up aí para quando o usuário ele é estoque. Tá? Bom, a gente consegue vincular um usuário a um vendedor, tá? E a gente tem que ter esse vendedor cadastrado. Tá? Por exemplo, se o Washington for um vendedor, a gente pode vincular ao vendedor dele. Como é que a gente faz isso? Se a gente tiver o código, a gente já pode colocar o código dele aqui e traria aqui. Caso eu não saiba, funciona igual lá daquele ramo de atividade que a gente viu lá no cadastro de empresa. A gente clica na lupa aqui, ó, ele vai abrir a pesquisa de vendedores. Eu posso filtrar, ele vai trazer todos os vendedores aqui para mim, ou eu posso vir aqui em novo e já fazer o cadastro dele. Tá? Então, clico aqui em novo e coloco aqui o Washington. Tá? Aí o vendedor dele está cadastrado. E aí, quando a gente faz esse vínculo, a gente tem a opção desse vendedor ver todos os clientes e contratos ou apenas o cliente que ele está vinculado. Tá? Geralmente eu faço a pergunta aqui se vocês têm um vendedor para cada cliente, a carteira do cliente. Mas aí aquele cliente ali, ele é daquele vendedor? Ele vende para os clientes da Printer. Tá. Ah, entendi. Ah, entendi. Então, Ah, tá. Então, por exemplo, o Renato, ele só atende os clientes da Printer. O Eduardo, né? Eduardo. Ele não atende os clientes da GTI. Entendi. E ele não enxerga os clientes da outra empresa. E exatamente, é nisso que eu queria chegar.
Então, por exemplo, lá no cadastro do cliente, a gente vai ter o cadastro, vai ter o vínculo lá com o vendedor. Então, nos clientes da Printer, vai estar o usuário do Eduardo como vendedor. Então, ele só enxerga os clientes que são dele. Entendeu? Então, ele faz as tratativas. Só, exatamente. Na realidade, além da empresa Printer, ele só enxergaria o que está com o vendedor dele, né? Porque se ele não se ele não pode enxergar outra empresa, a gente também já limita isso. Eu vou mostrar aqui mais para frente. A gente limita o acesso dele àquela empresa específica. Ou seja, o Eduardo, ele não vai acessar a IBCO, ou então ele não vai acessar a... Como é que é a outra empresa que você falou aí, Thiago? Ele não vai acessar a GTEC. A gente pode limitar o acesso dele para não ter problema depois aí. Entendi. Aí é aqui que a gente faz. Coloca aqui o vendedor do Renato, somente do vendedor dele, e define as empresas, que a gente vai ver aqui, ó, empresas que ele vai ter acesso. Dá. Não, na realidade, eu tenho que salvar aqui primeiro para depois entrar aqui. Aí ele libera, quer ver, ó? Olha lá, ó. Tá? Bom, vamos continuar aqui. Quando eu estou fazendo o cadastro do usuário, eu já posso vincular ele a um grupo, tá? Deixa eu ver aqui porque ele não está. Engraçado, ele não está deixando vincular um grupo aqui. Ele não está deixando vincular o grupo. Já tem os grupos aqui embaixo. Já tem esses padrões aqui que eles já têm uma permissão já vinculada a esses grupos. E aí a gente conseguiria herdar do master. Eu acho que eles tiraram esse do grupo aqui e deixaram só para o usuário. Enfim. Bom. Então, o que acontece? Tem essas copiar permissões do usuário desejado. Isso aqui é bom no seguinte. Você tem aí, você falou que tem quantas pessoas aí dentro do financeiro? 3 pessoas. O que pode ser feito? A gente pode cria o usuário de uma, tá? Cria uma, vai lá, dá todas as permissões para ela e depois a gente copia as permissões daquele usuário que a gente criou para as outras. Tá? Então, por exemplo, aqui, muito mais, tá? Muito mais. Então, assim, cria seus os usuários chaves de cada setor, tá? E se você tiver um gestor de cada setor, seria bom o seguinte: cria do usuário mais simples para depois criar o do gestor. Por quê? O gestor vai ter todo o acesso daquele do simples mais algumas coisas. Tá? Isso, exatamente. Então, para não acontecer isso. Então, faz do mais simples para o gestor. E aí você pode ir copiando, ele vai copiando todas as permissões, já tudo para aqueles usuários ali, tá? Aqui eu já vou copiar do usuário Databit, que ele já está com permissão de master. Quer ver? Ó? Aqui, ó, ele já copiou do master aqui, tá vendo? Então, no caso do Washington, cadê? Ele está alterando aqui, senão daqui a pouco ele... Pronto. Aqui, ó, eu salvo,
E aqui edito no home. Na hora que eu clico aqui, eu vou copiar aqui do Databit. Eu salvo. Tá? O que acontece? Na hora que eu copio essas permissões aqui, é só no momento que eu estou criando esse usuário. Tá? Como eu já tinha salvado aqui, eu acho que ele nem pegou essas permissões. Por isso que o grupo aqui não está deixando eu copiar. Tá? Que acontece? Por isso que eu não gosto muito de utilizar grupo. Geralmente eu não indico para os meus clientes grupo. A não ser que ele tenha bastante. Eu já tive cliente que tinha 7 pessoas dentro de um faturamento, 4 só para fazer leitura. Então eu já peguei cliente dessa maneira que aí ele tinha que ter o grupo lá de toda forma. Geralmente quando as empresas são mais enxutas, aí o grupo deixa de ter tanta importância. Tá? Aí para o usuário fica mais ágil esse cadastro, porque aí você faz um e replica daquele um para aqueles outros. Tá? Aqui no caso do Washington, eu vou ter que excluir ele aqui, porque eu tinha salvo ele para demonstrar aqui o negócio da empresa. Tá? Deixa eu só excluir ele aqui, só para não... Washington... Não, por quê? Eu não fiz nada com o nome do Washington ainda. Isso. Tá? Depois, se por exemplo, eu entrasse com o usuário do Washington aqui e cadastrasse uma coisinha que seja, já não dá mais. Já era. Tá? Como aqui eu estou ainda criando aqui, ele não fez vínculo nenhum para frente. Washington Amaro. De Camaro. Joia. Aqui, ó. Aí o grupo agora ficou acessível, tá vendo? O grupo, eu só consigo marcar ele quando eu estou cadastrando esse usuário. Eu estou no botão incluir aqui. Eu não consigo alterar ele depois, tá? Por isso que eu não gosto muito de colocar. Eu posso colocar pelo grupo ou colocar aqui pelo usuário Databit. Tá? Que o Databit está como master também. Aí tanto faz aqui na hora de cadastrar. Ok? Sim, eu vou mostrar como é que dá a permissão e aí vocês vão decidir isso daí, tá? Porque o permissionamento é um pouquinho chato aí para fazer, tá? Bom, como eu comentei com relação ao envio do e-mail, ele é todo registrado aqui, tá? O que são essas informações de e-mail? São exatamente as informações igual lá do Outlook. Aqui a gente vai precisar do e-mail, por exemplo, aqui, eu sei que não é, tá? Mas admin@ibco.biz, ok? Aí a gente tem o endereço SMTP, provavelmente aí deve ser alguma coisa parecida com isso. Aí o seguinte, lembrando que, por exemplo, tem o Bernardo aí, ele faz o faturamento da Printer. O e-mail, acredito eu, que vá com a comunicação da Printer. Então, sai um e-mail da Printer, não é isso? Ou sai da IBCO? Isso. E cadastrar para aquele usuário. Ou seja, aquele usuário, na hora que for mandar um e-mail, ele vai mandar o e-mail daquela empresa. Então, se o Bernardo faz o faturamento da Printer, o Washington, tá? Faz o faturamento da Printer, por exemplo, aqui tem que estar com o endereço SMTP da Printer. Que aí toda a comunicação dele sai em cima da Printer. Agora, o Bernardo, ele faz o faturamento da... Toda hora eu esqueço o outro nome da empresa. G-Técnico, isso. Ele faz da G-Técnico e da Técnico alguma coisa aí.
Aí vocês vão ter que decidir qual e-mail que vai sair. Entendeu? Porque um não pode sair com a comunicação da outra, né? É, é. Aí a mesma pessoa, por exemplo, para questão de e-mail, né? Para questão de e-mail. Seria só para isso, tá? Seria só para isso. É, porque aí vai toda a comunicação automática de dentro do sistema para por esse e-mail. Aí tem que definir isso direitinho para não dar problema. Aqui é para ele. É ele que vai me enviar e-mail. Não, mas ô Thiago, aqui é a saída do e-mail, é você enviando e-mail para o seu cliente. Aqui é a comunicação de saída para envio de fatura, envio de boleto, envio de nota fiscal. Então, aí tem que ser de cada empresa suas aí. Entendeu? Aí a gente tem que estudar se você tiver um usuário que envia faturamento para duas empresas ou mais, aí a gente vai ter que estudar isso daí para não mandar errado. Então, então a gente teria que separar assim, o washington.amaro.p, o washington.amaro.g, para definir aí o e-mail e ele entrar só naquela empresa. Aí a gente vai ter que definir que esse P só acessa a printer e o usuário G só acessa a GTecno. Entendeu? Sim, nesse caso aí a gente teria que separar os usuários. Tá? Bom, para não gerar para não mandar um e-mail da printer lá de um cliente da Tecno, né? Aí começa a gerar confusão, tá? Bom, então aqui são dados que são do igual é lá no Outlook quando você está cadastrando o seu e-mail lá, tá? É o endereço SMTP, o usuário, tá? A senha de acesso do e-mail. A grande maioria dos clientes de e-mail marca aqui que o e-mail requer autenticação, tá? Aí esse tipo de autenticação vai variar de servidor para servidor, tá? Não sei como é que é o servidor de vocês aí, depois tem que olhar se ele tem uma autenticação de SSL ou se é SSL porta 465, tá? Se for TLS é a 587, se eu não me engano, tá? Então tem essa criptografia aí também, tá? E aqui o nome é o nome que vai sair no cabeçalho do e-mail, né? É o nome mesmo, Washington Amaro, por exemplo, tá? Não recomendo usar acento aqui, porque na hora de sair lá no e-mail ele vai com alguns caracteres inválidos, tá? Por causa da acentuação. Que aqui o telefone não faz diferença ter ou não ter, aqui não vai ter necessidade nenhuma com relação ao telefone. Não, não vai no e-mail, exatamente. Tá? Então não faz diferença nenhuma. Então, para a gente cadastrar o usuário, é isso. Tá? No momento que a gente salva aqui, o que ele vai fazer? Ele já vai pegar todas as permissões desse usuário Databit e vincular ao Washington. Então, vou salvar aqui, ó. Tá pronto. Na hora que eu coloco essas definições de e-mail aqui, eu já consigo vir aqui e fazer o teste do e-mail. Tá? Ele está falando aqui que eu preciso preencher as outras usuário e senha, né? Senão ele não deixa fazer o teste.
Tá? Ele aqui já faz o teste, se chegar o e-mail, beleza, tá certinho as configurações. Até mesmo por conta disso aqui, por causa dessas criptografias aqui, a gente deixa esse botão aqui de teste para já ir enviando, tá? Bom, depois que a gente criou esse usuário, aí a gente vai ter essa definição de empresa para esses usuários, tá? Na hora que eu clico aqui em empresas, ele vai abrir uma outra janela para a gente definir a empresa. Então, a gente vai ter que definir empresa por empresa, qual usuário vai acessar qual empresa. Ah, Bernardo, mas eu posso acessar todas as empresas, então você não marca nenhuma. Então, por exemplo, aqui, ó. Na hora que eu colocar, o Washington ele está desse lado aqui. Se eu não vincular ele a nenhuma empresa do lado direito, o que vai acontecer? Ele tem acesso a todas as empresas. Mas se eu definir em uma só, por exemplo, o Washington tem acesso a IBCO. Beleza, então o que eu tenho que fazer? Adiciona ele aqui para a direita. Agora, o Washington ele não tem acesso a printer. Então ele teria que estar aqui na esquerda, na empresa printer. Tá? Agora, o Washington tem acesso a todas as empresas. Pode deixar ele todas na esquerda, entendeu? Se você definir em uma empresa, ele perde todas as outras. Aí você tem que ir definindo as empresas. Agora, se você não marcou nenhuma, ele tem acesso a todas. Aí você tem que entrar aqui na IBCO, por exemplo, e colocar aqui o Amaro, você joga ele para cá, aí você vai alterar a empresa aqui para printer, por exemplo, e vai para lá também. Tá? Ele está dando erro aqui porque eu adicionei um registro inválido. Pronto. Tranquilo com isso aqui? Bom, então vimos aqui o cadastro de usuário e a definição desses usuários para acesso a cada empresa. Tá? Bom, depois que eu faço o cadastro desses usuários, a gente tem que dar permissão para eles. Tá? Para isso, a gente tem um usuário específico para essa permissão. Se vocês já quiserem anotar aí, lá na telinha onde a gente entra no sistema ou faz a permissão, o que acontece? A gente tem que vir aqui, ó, usar esse usuário, supervisor. Tá? A senha dele, se eu não me engano, deixa eu ver se é a padrão aqui que o pessoal colocou. A senha é supsys. Essa aqui, ó. Supervisor sistema, né? Então, o usuário é supervisor e a senha é essa daqui. Tá? O que acontece? Ele vai abrir o sistema normalmente, com todos os módulos do sistema. Tá? E aí, na hora que a gente entrar aqui dentro de qualquer módulo, ele não vai abrir o módulo. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente viu o cadastro de empresa, né? Se eu clicar duas vezes aqui do cadastro de empresa, lá, ele não abre o módulo. Ele abre o módulo de permissionamento. Isso. Então, aqui, ó, como eu copiei o Washington, né, do Databit, ele herdou todos os acessos do Databit. Então, o Databit aqui, na hora que ele está do lado esquerdo, ele pode acessar a empresa, cadastro de empresa. Aí, dentro do cadastro de empresa, ele tem a opção de inclusão
exclusão, alteração, exportar para o Excel, emitir relatório, entrar dentro daquele opções que a gente conversou, e aí a gente tem esse acesso rápido, eu vou falar um pouquinho mais na frente. E enviar e-mail. O que acontece? O Washington, ele herda exatamente o que está marcado para a Databit. Tá? Se eu falar assim, o Washington, beleza, ele vai ter os mesmos acessos, mas eu quero que ele não exclua. Ok, eu venho aqui e desmarco a exclusão. Tá? Depois que eu fiz isso, quem está do lado direito aqui tem acesso, eu confirmo a permissão. Pronto, foi dada essa permissão para ele. Tá? Eu vou habilitar aqui, para a gente acessar, esse controle de auditoria, que como ele é um módulo novo, ainda não foi definido para o Databit, tá? Que esse módulo aqui é o controle das alterações, é o dedo duro, que a gente brincou aqui mais cedo. E aqui, o manutenção de senhas. Esse manutenção de senhas são as senhas que eu te falei que vão contra o fluxo natural do sistema. Hoje aqui, se eu não me engano, a última vez que eu olhei, são 140 senhas. A gente vai entrar aqui e eu vou exemplificar melhor. E vou habilitar também o gestão de licença para vocês verificarem quantas licenças você tem e quantas estão sendo usadas. Tá? E por padrão, a gente já tem aqui o alterar senha para todo mundo. Tá? Bom, então quando a gente define esses módulos aí para o Washington, tá? A gente já consegue acessar o usuário dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em sair. Para eu não ter que sair do sistema inteiro, eu posso vir aqui e trocar o usuário. Washington. Acho que é isso, né? Washington Amaro. Então aí, ele já faz a verificação da licença, tá? Lá na Databit. Eu acho que está bloqueado. Eu acho que eles bloquearam essa validação de licença lá. Não, foi. Beleza. Tá, não. Porque eu já peguei um cliente que da própria Databit fez o servidor e não liberaram a porta. Mas aí já liberaram. Bom, então o que acontece? Tá vendo que aqui o Washington já tem menos módulos do que eu tenho lá no meu usuário. Então os módulos aqui, para os seus usuários aí, só vai aparecer o que eles tiverem permissão. Então aí já diminui a quantidade de módulos que eles vão ter acesso. Tá? Bom, aqui ó, manutenção, tá vendo? Aqueles módulos que eu coloquei, auditoria, gestão de licenças e manutenção de senha, já está aqui para o Washington. Então o que o Washington tem que fazer aqui agora? Ele vai ter que pegar e criar os outros usuários e ir dando as permissões para esses outros usuários. Tá? Lembrando que essas permissões são feitas por empresa. Então, se tem o usuário Washington G e o Washington P, da Printer e esqueci o nome da empresa de novo. G Técnico. Depois, na hora que a gente tiver cadastrado, eu vou lembrar de todas. Então, ele vai ter que dar permissão para o Washington, para a G Técnico e para o Washington da Printer, tá? Então, isso aí é um pouco chatinho mesmo, essa questão do permissionamento. Mas fazendo ela no início, você não vai precisar mexer depois. Tá? Bom, então aqui, já com o usuário do Washington, eu já consigo abrir o cadastro de usuário e cadastrar um novo aqui. Tá? O controle de auditoria é o dedo duro. Então aqui, eu vou fazer um filtro aqui, ó. Olha lá. O que acontece? O Bernardo
na data, no dia 5/11, às 10h49:59, alterou o nome de base simples para IBCO. Então, eu tenho todas as alterações aqui que foram feitas, tá vendo? E aí eu posso filtrar também por nome de usuário. Então, por exemplo, o Washington veio aqui. Vou filtrar aqui a empresa IBCO de novo. E vou editar aqui, ó, e colocar o site. É ibco.biz? É isso mesmo, IBCO? Pô. Aqui, ó. Um olhar inteligente profissional, ibco.biz. Esse mesmo, né? Então, ibco.biz. Na hora que eu salvo aqui, ó, o último que alterou foi o Washington, tá vendo? Aí, ou seja, o nome do Bernardo aqui que estava aqui já foi embora dessa tela. Mas aí, olha lá, ó. O Washington fez alteração aqui do site, ó, não tinha nenhum e já alterou aqui. Ah, eu quero ver do Washington. Olha lá, só trouxe o dele, tá vendo? Ó? Tudo que ele fez. Tá? Então eu posso ver por período, eu posso ver pelo nome do usuário, a descrição do campo que era, a descrição do item. Aqui o módulo, eu mudo o módulo para saber o que foi alterado. Então eu consigo fazer aqui pelo que foi alterado e o que foi excluído também. Alguém foi lá e deu um delete lá num registro. Você vem aqui e já consegue saber. Tá? Lembrando, aí tem um lembrete aqui embaixo, ó, essa auditoria não faz apuração para registros que foram modificados ou excluídos pelo banco de dados. Então, por exemplo, toda a migração da printer que eu fizer não vai aparecer aqui, entendeu? Como se eu alterei. Tá? Então, porque tem alguns clientes que têm acesso e alguns fazem alteração, entendeu? Então, tem esse aviso aí. Tá? E aí eu consigo também exportar aqui, ó. Igual eu te falei, grande parte do sistema tem para exportar. O que ele vai exportar? Ele vai exportar exatamente essa data da ocorrência, usuário, campo, código proprietário, esses campos aqui para o Excel. Ok? Bom, gestão de licença. Não sei se aqui ele vai abrir para esse usuário. Não, não vai abrir não. Deixa eu ver aqui. Depois eu vou ver por que ele não está abrindo essa gestão de licenças aqui. Enfim. Eu acho que eu tenho aqui, depois eu dou uma olhadinha aqui. Bom, e aqui a gente tem uma manutenção de senhas. O que acontece? Hoje aqui a gente tem 143 senhas, já aumentou aqui. Bom, então o que significa essas senhas aqui? Se um usuário que tenha lá permissão para excluir um contas a receber, tá? Ele vai pedir essa senha aqui
para ele. Beleza, você pode excluir. Pode, você pode definir essa senha, tá? Como é que você faz isso? A gente tem esse botão aqui, editar, ó. Você pode vir aqui e trocar a senha. Em vez de ser essa daqui, colocar essa daqui, ó. Olha lá, ó, mudou. Então vai ser essa daqui. Tá? Não, eu não quero mais que fique pedindo senha. Tem uma senha aqui, por exemplo, que eu sempre desabilito, na grande maioria dos meus clientes, essa senha 32 aqui. Senha para nota fiscal eletrônica. Ou seja, toda vez que você for emitir uma nota fiscal eletrônica, ele vai te pedir essa senha. Pô, não tem necessidade. É só dar a permissão para o cara lá se ele vai emitir ou não a senha, a nota, perdão. Então, geralmente, o que eu faço com alguns clientes meus? Eu venho aqui, edito ela e coloco ela aqui como não ativa. Ou seja, toda vez que a pessoa for emitir uma nota fiscal, não vai pedir essa senha daqui, entendeu? E ela fica de vermelho aqui dentro do módulo de manutenção de senhas. Então, assim, cada acesso, às vezes, fazer alguma configuração aqui do sistema, alguma alteração que é feita, ele vai pedir uma senha. Tá? Por exemplo, aqui, ó, tem uma senha aqui, contas a pagar e a receber, senha para alterar vencimento. Aí tem uma senha específica para ele. Relatórios gerenciais, senhas para exportar para o Excel. Aí tem uma senha específica para fazer essa exportação dos relatórios para o Excel. Então, se no momento que a gente estiver fazendo os seus usuários estiverem operando o sistema e se deparar com uma senha que vocês identifiquem que não há necessidade dela ter, vocês podem vir aqui e inativar ela sem problema nenhum. Tá? Fica aí a critério dos líderes e dos gestores. Tá? Geralmente eu deixo essa manutenção de senhas aqui para gestor e para líder de projeto. Tá? Que são as pessoas que vão ter acesso ilimitado aí a grande parte do sistema. Tá? Bom, aqui também a gente consegue exportar para o Excel. Ele vai exportar essas senhas aqui, né, os campos, né? Isso aqui para facilitar, às vezes você quer pesquisar alguma coisa, número da senha, tá? O que o sistema vai fazer? O sistema, toda vez que ele te pedir uma senha, ele não vai te falar pelo qual módulo, ou o que ele está tentando. Ele sempre vai te falar um número. Ó, o Thiago, você está tentando excluir aqui, mas a senha é a número 5. Informa a senha do número 5, do registro 5, para eu poder continuar a exclusão desse título. Você digita aqui essa senha, que ele já faz a exclusão. Tranquilo? Bom, tem o alterar senha aqui. Tá? Ele vai digitar a senha atual, nova senha. Isso aqui é simples demais. Mas eu estou falando que tem essa opção aqui para fazer essa alteração de senha. Depois que fizer essa alteração, clique em salvar, que já está pronto. Tá? Bom, alguma dúvida nisso tudo que eu falei aqui?